Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema que desperta curiosidade e medo em muitas pessoas, o inferno. Você já se perguntou como é o inferno segundo a Bíblia? Onde ele está localizado e qual é seu propósito? Vamos explorar essas questões com base nas Escrituras, além de trazer contextos teológicos, filosóficos e históricos para enriquecer nossa compreensão. O inferno é um lugar de tormento eterno, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre sua existência e natureza. Será que o inferno é uma realidade física ou apenas uma metáfora para o sofrimento espiritual? Vamos desvendar esses mistérios juntos. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão e venha caminhar comigo para aprender mais sobre as Escrituras, amém? A Bíblia apresenta o inferno como um lugar real, preparado para o diabo e seus anjos. Em Mateus capítulo 25 versículo 41, Jesus fala sobre o destino final dos ímpios. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Segundo as Escrituras, o inferno é um local de tormento e punição eterna para aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 9 versículo 48, Jesus descreve o inferno como um lugar onde o seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. Isso sugere um sofrimento contínuo e inescapável. Historicamente, a ideia do inferno não é exclusiva do cristianismo. Muitas culturas antigas tinham conceitos de vida após a morte que incluíam reinos de tormento para os ímpios. No judaísmo, o conceito de Geena serviu como uma base para a visão cristã do inferno. Geena era um vale perto de Jerusalém usado para queimar lixo, que se tornou uma metáfora para o castigo final. Filosoficamente, o inferno pode ser entendido como a consequência lógica da justiça divina. Se Deus é perfeitamente justo, então deve haver um lugar de punição para o mal irremediável. Alguns teólogos, como C.S. Lewis, argumentam que o inferno é, em última análise, uma escolha humana de uma rejeição da presença e do amor de Deus. A localização do inferno tem sido objeto de muitas especulações. Algumas tradições religiosas e populares sugerem que o inferno está no centro da Terra, enquanto outras teorias o colocam em outra dimensão ou até mesmo em um buraco negro no espaço. A Bíblia não oferece uma descrição geográfica precisa do inferno, mas algumas passagens podem dar pistas. Em Lucas 16 versículo 23, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, onde o rico, após a morte, está em tormento no Hades, olhando para Lázaro no seio de Abraão. Isso sugere uma separação clara entre os justos e os ímpios no pós-vida. Teologicamente, o inferno é visto como a separação eterna de Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 9, Paulo escreve: eles serão punidos com a destruição eterna, separados da presença do Senhor e da majestade do seu poder. A ausência de Deus é o aspecto mais terrível do inferno, pois todas as coisas boas vêm de Deus. Essa visão é apoiada por muitos teólogos ao longo da história. Santo Agostinho, por exemplo, descreveu o inferno como um estado de sofrimento perpétuo causado pela separação de Deus. Tomás de Aquino concordou, acrescentando que o tormento do inferno é tanto físico quanto espiritual. O Apocalipse traz uma visão ainda mais detalhada do destino final dos ímpios. Em Apocalipse capítulo 20 versículo 10, lemos: E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esse lago de fogo é o destino final não apenas para Satanás e seus anjos, mas também para todos os que rejeitam a Deus. Em Apocalipse 21 reforça isso, listando os tipos de pessoas que acabarão no lago de fogo. Mas os medrosos, e os incrédulos, e os abomináveis, e os homicidas, e os fornicadores, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Ele usou palavras fortes e imagens vívidas para alertar sobre a gravidade desse lugar. Em Mateus capítulo 10 versículo 28, ele disse: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus também usou a palavra Geena para descrever o inferno. Geena era um vale ao sul de Jerusalém onde o lixo era queimado continuamente.
Esta imagem era familiar para os ouvintes de Jesus e ilustrava o tormento incessante e a destruição associada ao inferno. A doutrina do inferno está intrinsecamente ligada à justiça divina. Deus é perfeitamente santo e justo, e sua natureza exige que o pecado seja punido. Romanos capítulo 6 versículo 23 declara: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O inferno é a expressão da justiça de Deus. É o lugar onde o pecado é tratado de maneira definitiva e justa. Em Apocalipse capítulo 14 versículo 11, lemos sobre o destino daqueles que adoram a besta e sua imagem. A fumaça do tormento deles sobe para todo o sempre, e não tem descanso nem de dia nem de noite. Uma das mensagens centrais do Evangelho é que Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Ele providenciou um meio de salvação através de Jesus Cristo. Em João capítulo 3 versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, a Bíblia também é clara que aqueles que rejeitam Jesus e seu sacrifício enfrentarão o julgamento. Em João capítulo 3 versículo 36, Jesus disse: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Filosoficamente, o inferno pode ser visto como a consequência da escolha humana. Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar sua graça. C.S. Lewis, em seu livro O Grande Divórcio, ilustra essa ideia ao mostrar que o inferno é, em última análise, uma escolha consciente de viver separado de Deus. Deus não força ninguém a amá-lo ou a aceitá-lo. Em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A boa notícia é que ninguém precisa ir para o inferno. Jesus veio ao mundo para oferecer salvação a todos. Em Romanos capítulo 10 versículo 9 a 10, lemos: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A mensagem da Bíblia é clara: o inferno é uma realidade, mas Deus, em seu grande amor, providenciou um caminho de escape. Em João capítulo 14 versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Refletir sobre o inferno nos ajuda a entender a gravidade do pecado e a justiça de Deus, mas também nos leva a apreciar profundamente a misericórdia e a graça de Deus em Jesus Cristo. É um chamado à ação para aceitar a salvação que Deus oferece, e viver de acordo com seus mandamentos. Em resumo, o inferno é um lugar de tormento eterno, separado da presença de Deus, reservado para aqueles que rejeitam sua oferta de salvação. Mas a Bíblia nos dá esperança, mostrando que através de Jesus, podemos evitar esse destino e ter a certeza de uma vida eterna com Deus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso hoje. Não espere, pois como vimos, a escolha que fazemos nesta vida tem consequências eternas. Que possamos todos buscar a Deus e viver em sua presença, agora e para sempre. Amém. Se você gostou dessa mensagem e quer saber mais sobre os mistérios da Bíblia e os tempos do fim, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Vamos espalhar essa mensagem e abençoar muitas vidas. Até a próxima!